11º, eles não usavam talheres? Embora geralmente imaginemos nossos ancestrais arrancando barbaramente a carne do osso com as mãos, a verdade sobre o jantar na Idade Média é mais civilizada. As colheres estão entre os utensílios mais antigos fabricados pelo homem. Evidências arqueológicas já em 1000 a.C., no Antigo Egito, sugerem a existência de colheres de marfim, madeira e ardósia, enquanto colheres feitas de bronze e prata foram descobertas nos territórios dos impérios grego e romano. Documentado pela primeira vez na Idade Média, em 1259, listado em um itinerário das posses de Eduardo I, o uso do instrumento havia se tornado suficientemente difundido que no período Tudor era costume presentear uma criança batizada com o presente de uma colher do apóstolo. Da mesma forma, as primeiras bifurcações conhecidas originaram-se do Antigo Egito, mas também apareceram na China, que proliferaria o dispositivo ao longo da Rota da Seda para o mundo ocidental. Gravado durante o século XI em Veneza, um debate engraçou na cidade italiana sobre a questão de usar talheres era um ato de desafio a Deus, pois Deus, em sua sabedoria, deu ao homem garfos naturais, seus dedos. Apesar dessa breve turbulência religiosa causada pelos talheres modernos do século XIV, era comum nos lares europeus evidenciada pela alteração nos restos dentários à medida que a sobremordida se desenvolveu para compensar o uso de garfos de mesa. 12º. A Europa era homogeneamente branca? Quando o autor George R. Martin foi criticado por retratar sua reprodução de fantasia da Europa medieval como esmagadoramente branca, o autor respondeu que sua criação, análogo de fantasia das Ilhas Britânicas em seu mundo, era historicamente precisa. Apesar de ser uma ideia amplamente difundida da Europa, considerada apenas como uma diversificação nas últimas décadas, a Europa sempre foi, na verdade, um caldeirão de diversidade demográfica. A raça não era vista conceitualmente, da mesma maneira que grande parte da humanidade o faz hoje. Com a escravização racial ainda não introduzida e, embora existissem tensões e discriminação, as comunidades coexistiam de maneira relativamente pacífica. Grandes porções da Península Ibérica permaneceram sob controle islâmico, a saber árabe e berbere, durante grande parte da Idade Média, apenas terminando em 1492. Durante todo esse período, judeus, muçulmanos e cristãos coexistiram em toda a Espanha. Quando os judeus foram expulsos da Espanha cristã após a Reconquista, eles migraram por toda a Europa e norte da África. Enquanto isso, migrantes da Ásia Central, fugindo das hordas mongóis, entraram na Europa Oriental, formando comunidades na atual Rússia, Ucrânia e no Cáucaso. O Otelo de Shakespeare, entre outras obras, faz referência notável à existência de não-brancos em toda a sociedade europeia, com indivíduos como Saint Maurice celebrados apesar de sua diversidade física. 13º. Eles não tomavam banho? Entre as suposições comuns feitas sobre nossos ancestrais medievais, acredita-se amplamente que eles eram terrivelmente anti-higiênicos. De alegações de que as pessoas preferiam se casar em junho por causa do banho anual, ocorrido em maio, ao exagero da breve histeria durante a peste negra de que o banho abriu os poros e expôs o corpo a miasmas perigosos. Essas crenças se enraizaram em nossos entendimentos populares, inclusive. Embora não cumprindo os padrões da Idade Moderna, os habitantes da Idade Média eram, de fato, surpreendentemente conscientes de sua higiene corporal. Os cheiros eram considerados um comentário sobre a condição moral de uma pessoa, com odores ruins associados ao pecado e cheiros bons da santidade. Como resultado, saunas públicas e balneários eram ocorrências comuns durante a Idade Média, enquanto os bordéis de Londres exigiam que os clientes tomassem banho antes de entrar. A pessoa rica média desfrutava de banhos regulares em banheiras de água aquecida, enquanto até o campesinato mais pobre podia tomar banhos regulares em tinas com água. Os manuais médicos frequentemente incluem referências à importância da limpeza individual como precursor para uma boa saúde, com a Secreta Secretorum, apresentando uma seção inteira sobre banhos. As casas de banho também cumpriam uma função social importante, com Carlos Magno supostamente convidando seus filhos nobres, amigos e até mesmo atendentes para se banharem com ele. A abadia de Westminster, por um tempo, chegou a empregar um atendente de banhos, com um salário de 2 pães por dia. 14º. As pessoas da Idade Média viviam embriagados? Algo muito comum também relatado em filmes, séries de TV, é mostrar uma vida noturna agitada na Idade Média,
onde pessoas passam noites inteiras bebendo em uma taberna como se não houvesse amanhã. Jarros de vinhos com a tintura parecendo suco-tangue e algumas velas iluminando o ambiente todo. O que não é verdade. Pois bem, os medievais trabalhavam arduamente para viver, mas quando chegava a noite era o momento de se recolher, fazer uma última refeição e descansar para o dia seguinte. Para as pessoas modernas, a conectividade e a luz artificial provinda da energia elétrica tornou muito fácil trabalhar e beber muito além das horas, enquanto nos esprememos freneticamente nas tarefas domésticas, horários e compromissos. Outro ponto importante: as velas tinham um custo. Então manter milhares de velas acesas na taberna seria um tanto caro para o taberneiro, assim como a lamparina. E claro, o vinho era a bebida preferida das classes altas e daqueles que podiam comprá-lo. No entanto, como os antigos gregos e romanos, antes deles, os europeus medievais não bebiam seu vinho puro, mas geralmente o misturavam com água para diluir seu teor. Para aqueles que não podiam comprar vinho regularmente, cerveja era abundante e mais barata. Deve-se notar, entretanto, que a cerveja naquela época tinha um teor alcoólico significativamente mais baixo do que as bebidas atuais. Além disso, considerando os longos dias e o trabalho árduo que os trabalhadores medievais trabalhavam, seja nos campos, seja nas lojas ou em algum outro emprego, cerveja a fazia mais do que apenas matar a sede. Eles também forneciam uma ingestão significativa de calorias ao longo do dia para mantê-los funcionando. Pode ser difícil explicar a um visitante medieval por que ainda estamos trabalhando tanto e bebendo até amanhecer o dia, quando nossa tecnologia deveria estar nos dando mais tempo livre. 15º. Os medievais não viajavam? Costuma-se dizer que a maioria das pessoas medievais raramente viajava para longe de onde nasceram. Isso é verdade, principalmente no caso dos camponeses e dos que viviam no campo. No entanto, isso não era exclusivo da era medieval. O mesmo pode ser dito para a maioria das pessoas ao longo da maior parte da história, tanto antes como depois da Idade Média, até relativamente recentemente na era moderna. Isso não deve ser entendido como significando que os povos medievais nunca viajaram. Muitos deles viajaram. Por exemplo, as peregrinações a locais sagrados eram muito populares na Idade Média. Chaucer's Canterbury Tales, por exemplo, gira em torno de peregrinos que viajavam de Londres para o santuário de St. Becket, na Catedral de Canterbury. Essa foi uma busca sagrada relativamente curta. Outras peregrinações levavam os piedosos a locais sagrados a centenas ou mesmo milhares de quilômetros de distância de casa. Os comerciantes também viajavam por toda parte para comprar, vender e transportar mercadorias de alto valor. A economia de comércio de longa distância medieval apresentava, entre outras coisas, âmbar e peles de Báltico, especiarias da Índia transportadas através do Oriente Médio, bem como sedas da China. Finalmente chegamos a mais um fim de uma série. Sou grato pelo site História Medieval por permitir usar seu texto para a produção destes vídeos. O link está na descrição. E você, se gostou deste vídeo e quer mais vídeos como estes, considere se inscrever e, claro, deixe seu like para acompanhar o canal, não é? E obrigado!